Você quer saber qual o pensamento do ser humano natural tem a respeito do inferno? Você sabe como a palavra inferno aparece na Bíblia? Quer compreender essa doutrina bíblica do inferno? Sobre o tema A Realidade Bíblica do Inferno, a lição de número 11 vai avançar e aprofundar nesse estudo preparatório, cuja aula presencial será realizada dia 16 de junho em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus Ministério do Belém e em outras que fazem uso da revista da CPAD. A lição de hoje é uma oportunidade ímpar para que você reflita, inclusive, a respeito do valor da nossa salvação. Entender que sem Jesus Cristo estaríamos destinados ao inferno, mas Ele, mediante a sua graça, tem nos resgatado. O que te vem à mente quando você ouve essa palavra inferno? Gostaria de ouvir os seus comentários. Alguns rejeitam, não querem falar sobre o tema, outros não acreditam. É importante que nós conheçamos aí o seu parecer, para que também, como o entendimento da palavra também céu, você possa também se expressar. Isso é importantíssimo para que você consiga entender onde você está no conhecimento dessa matéria e possa também, ao final, fazer uma avaliação do quanto você acrescentou em seu conhecimento as revelações que, através da palavra de Deus, renovaremos na mente de alguns que já conhecem e estará aí como uma mesa posta para que você que não conhece possa se alimentar desta palavra e estarmos aí alimentados e fortalecidos na fé. O inferno é um lugar real de agonia e desespero e a realidade para nós é um alerta ao longo da nossa jornada cristã. Os que rejeitam a Cristo receberão castigo eterno. É isso que a palavra do Senhor nos ensina em Mateus 25, e o versículo 46. Mas os que escolhem receber a Cristo, eles têm aí garantida a vida eterna no céu. Esses dois textos citados, eles trazem aí para nós esta confirmação de que o justo, ele vai ter a vida eterna. Mas aqueles que rejeitam a Cristo, têm aí esse tormento eterno destinado para as suas vidas. Mas aqueles que estão em Cristo, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele deu a ele ter a vida em si mesmo. Sobre esse tema central do trimestre carreira que nos está proposta, um caminho de salvação, santidade e perseverança para chegar no céu, a realidade bíblica do inferno, ela é um alerta para nós ao longo dessa jornada. Convido a você tomar posse da sua Bíblia, abrir em Mateus capítulo 25, versículo de número 41 e lermos juntos o nosso texto áureo que nos diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A verdade prática da nossa lição vai nos ensinar e reforçar aquilo que já temos dito aqui a vocês. O inferno é um lugar real, um lugar de dor, de agonia e desespero. Sua realidade para nós é um alerta para nós, ao longo da nossa jornada, estivermos aí atentos, fugimos deste destino que está reservado a todo aquele que rejeita voluntariamente a graça que Deus tem nos proporcionado. Palavra-chave de hoje é inferno. Sabemos que atualmente muitos não acreditam no inferno. Para estes, o inferno é uma criação humana, para até colocar medo nas pessoas e mantê-las presas a uma religião, algum rito, algum dogma. Mas nessa lição a proposta é, a quem quiser, lógico, dar atenção, mostrarmos biblicamente a realidade do inferno por meio dos ensinos de Jesus. O Mestre veio salvar a humanidade de seus pecados, contudo, ele mostrou que o inferno é real. E tal realidade deve valorizar tão grande salvação que Deus providenciou para nós. E por isso devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé. Em Cristo, o ser humano passará a eternidade num lugar de dor e de sofrimento. Fique conosco até o final e vamos aí aprender o que a palavra do Senhor, através do estudo sistemático da revista da CPAD, nós estaremos aqui estudando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Esse quem vos fala é o pastor Cláudio Gomes. Quero desejar mais uma vez bem-vindo. Vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo. Nós vamos adentrar agora para o registro aqui da leitura semanal, deixando aí para você a iniciativa de estar aí se aprofundando em cada tema. Na segunda-feira, sobre o tema enganosa aparência de piedade dos falsos ensinadores. Nós vamos ver isso no primeiro tópico dessa lição. Na terça-feira, também dentro desse mesmo tópico, primeiro, onde você e eu estaremos aprendendo nesse contexto de resistência à verdade, dessa doutrina, dessa realidade bíblica do inferno. Você tem aí os textos bíblicos que você poderá se aprofundar. Na quarta-feira, nós estaremos aí apresentando aí sobre o tema inferno como sepultura e lugar dos mortos, tema que nós vamos aprofundar aí dentro do terceiro tópico, né, mostrando aí o conceito bíblico do inferno, que a doutrina bíblica nos ensina. Na quinta-feira, o inferno de lugar de prisão
para os anjos caídos, o inferno como castigo eterno, fogo eterno, na sexta-feira. Você tem aí então as referências que vão nos mostrar ao longo desses tópicos das lições, mas que durante a semana você pode estar ali usufruindo e aprendendo aí, fortalecendo já para a aula presencial. No sábado, passar a eternidade tem a ver com uma questão de escolha. A escolha de ir para o céu ou para o inferno é de cada um de nós. Você escolhe se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele. Essa é uma escolha muito pessoal e você já durante a semana pode estar aí aprofundando esse conhecimento através desses temas. Quero convidá-lo agora para a leitura bíblica em classe. Nós estaremos desenvolvendo a partir de agora, registrado no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo é o de número 25, nós iremos fazer a leitura bíblica a partir do versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estava nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Dentre os tópicos que nós estaremos desenvolvendo, temos aí objetivos a ser alcançados. No primeiro tópico, mostraremos o pensamento humano a respeito do inferno. No segundo tópico, buscaremos saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. E no terceiro e último tópico da lição, compreender a doutrina bíblica do inferno. Daremos início agora à introdução da nossa lição. Quero disponibilizar esta lição aqui no quadro para nossa visualização completa, aqui disposta a nossa revista com os comentários. Nós já identificamos aí, destacamos alguns pontos importantes, onde o inferno ele é um assunto principal no Novo Testamento, mostrando também que o próprio Jesus ele ensinou sobre o inferno até muito mais do que o apóstolo Paulo. Nós temos aí, muitos têm evitado, né, irmãos, falar aí desse tema. Mas é importante a gente deixar de falar, qualquer que venha deixar de falar do assunto, não vai evitar que alguns caminhem nessa direção. Um dia nós, queridos, todos vamos experimentar a morte, independente da classe social que nós pertençamos, religião, título. O fato é que depois da morte se segue o juízo. Ou vai ser o céu, ou vai ser o inferno. O inferno é real e ele não foi preparado para nós. E talvez essa seja a razão de nós nos sentirmos muito incomodados de estar aí falando a respeito dele. Contudo, nós temos que a sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa carreira. É o que a nossa verdade prática já nos ensinou. E talvez, embora seja difícil de tratar desse assunto na atualidade, o inferno é um dos principais assuntos aí do Novo Testamento. Nós vemos Paulo, nós vemos Jesus, inclusive, falando até um pouco mais do que ele. Jesus, ele ensina seus discípulos a respeito do inferno. A finalidade foi de alertá-los, inclusive, para que todo aquele que ama e pratica o pecado e queira ficar nele, tenha um sentido, a responsabilidade daquilo que lhe espera. Um texto bíblico que é muito relevante para esse momento, você pode citar, está para você aí na tela. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e quaisquer que ama e comete a mentira. Entre outras observações e advertências que a Bíblia nos traz, nós temos aí Jesus trazendo este exemplo. E existe aí um inferno e a finalidade é alertar sobre esse destino de todo aquele que ama e pratica o pecado, conforme está descrito aí. Vão ficar de fora da glória, da presença contínua com o Senhor. Como nós já falamos, há realmente muitos que não acreditam que o inferno seja real. Até mesmo tentam negá-lo com toda a veemência, tentando tirar toda a legitimização que a doutrina bíblica trata sobre o inferno. E nós estamos aqui, situaremos aí essa resistência atual, conforme está colocado para você aí nessa lição, nós vamos resistir. Mostrar aí essa resistência atual de muitos em relação a essa doutrina, e vamos mostrar aí essas principais palavras, dentro dos textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que traduzem aí o inferno. Mostraremos que negar a doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Queridos amados irmãos, vamos dar sequência aqui aos estudos do comentário da revista da classe dos adultos. Lembrando que o nosso primeiro objetivo é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Teremos aí esses 3 itens que estão disponibilizados para você na tela.
alcançar esse entendimento, esse pensamento do humano a respeito do inferno, tendo a colaboração dos comentários da revista. Nós temos aí no primeiro item os filósofos e teólogos de mente cauterizada, apresentando aí, pelo comentário do pastor Osiel Gomes, que muitos com mente cauterizada, também somado à incredulidade, tem aí não crido na palavra de Deus. É mais fácil aceitarem aí as filosofias humanas que justificam aí a sua forma de viver, pois a palavra do Senhor, ela vem como luz, trazendo aí a realidade, quem nós somos, onde estamos, e tem se desagradado desta forma em que a palavra do Senhor nos revela a nossa condição. O fato é que Deus assim o faz para que nós venhamos compreender que somos pecadores e necessitamos de se arrepender, e Ele traz essa solução frente ao pecado que nos condena, a pessoa de Jesus Cristo e a fé depositada nele, no seu sacrifício, como um sacrifício substituto, em que Ele ocupou em meu e teu lugar, porque todos nós estávamos condenados à morte eterna. O pecado, ele traz essa condenação a todos os seres humanos. Nós aprendemos isso no texto sagrado, quando Paulo ensina em Romanos capítulo 3, versículo 23. Eu disponibilizo para você aí na tela, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nos ensina também que nós somos justificados gratuitamente por sua graça e redenção que há em Cristo Jesus, qual Deus ele propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça e a remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então nós temos aqui esta revelação bíblica, esse amor de Deus já expresso através da palavra. Certo que nós precisamos a cada dia ter essa certeza e a convicção, quando nós, alimentados pela palavra de Deus, como o pão de cada dia que nós nos alimentamos, seremos aí fortalecidos e estaremos aí como que imunes, aumentando a nossa imunidade contra aí os ataques do inimigo com as suas filosofias, e por que não dizer, inclusive, até usando alguns teólogos de mente cauterizada para trazer esta incredulidade, que hoje na vida daqueles que não creem na palavra de Deus, têm sido eles dominados. As filosofias humanistas, conforme o comentário da nossa revista, vai apresentar em que a mentalidade, que a questão desta doutrina do inferno, ela é incompatível com a forma moderna de se pensar, não dá para aceitar mais. E eles acabam tendo esse respaldo, inclusive, dos teólogos modernos e pós-modernos, onde esse conceito da doutrina bíblica do inferno, alguns afirmam ou corroboram com esses filósofos, dizendo ser aí um pensamento, inclusive, pagão. Há outros ainda, conforme o comentário da Bíblia nos fala, da revista nos apresenta, que até acreditam existir aí a questão do inferno, mas eles entendem esses como, esta condição como aqui, um tempo provisório, colocam aí como se fosse aí um tempo provisório. E então, eles acreditam que ali, nesse lugar, eles vão receber ali a purificação dos seus pecados, como tendo aí uma segunda chance, Essas filosofias encontram aí os pensamentos humanistas no segundo item, mostrando a sua ideia central, que eles não admitem aí como que Deus, sendo um Deus de amor, pode condenar o ser humano à punição eterna. Eles então consideram que o ser humano, seja ele um homem pecador, frio, cruel, como um pecador mais crente, que se arrepende, que busca Deus, que vive uma vida santa, todos eles vão ter o mesmo destino, que é o céu. Acham e acreditam nesta realidade, que lhes traz aí um certo conforto na sua mente. Porém, quando nós analisamos essa atitude com mais profundidade, de acordo com a palavra de Deus, eles estão aí anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Consideram aí como não suficiente para a salvação, tendo aí o ser humano, segundo eles, como já comentado no item anterior ali, uma segunda chance, e outros querendo ignorar totalmente essa condição, falar, Deus não pode permitir isso, o ser humano ser condenado aí a uma punição eterna. E infelizmente muitos teólogos que dizem ser cristãos têm esse tipo de pensamento. E nós, analisando com mais profundidade
deixando o Espírito Santo falar através da palavra na sua plenitude, vamos entender que é a realidade do inferno e essa condição eterna é o que a Bíblia nos revela. Não havendo essa segunda chance, já foi dada, e é Cristo Jesus, nosso Senhor. Razão pela qual temos aí, então, o alerta apostólico contra esses falsos ensinos que revelam aí a fraude que muitos intelectuais cristãos têm cometido a respeito do cristianismo. E o alerta bíblico que nós temos através do apóstolo Paulo, nas cartas, principalmente que ele escreve aqui a Timóteo, seu filho na fé, essas referências que nós temos aqui, elas vêm nos apresentar esse alerta desses tipos de pensamento, dessas pessoas que teriam até aparência de piedade, mas negam a eficácia da fé. E nós atualmente estamos aí testemunhando de maneira vívida todos esses alertas apostólicos que ele fez para nós, ali registrado nas cartas, quanto a esses falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. É uma realidade e não precisamos se esforçar muito para verificar o quanto eles tentam descaracterizar, apresentando aí essa doutrina como uma doutrina ultrapassada. Mas nós vamos observar, a exemplo daquilo que no segundo tópico nós vamos destacar com mais propriedades, que é os seus significados desta palavra, e depois no terceiro tópico vamos estar aí apresentando, como já colocamos aqui para todos os queridos irmãos na introdução dessa lição aí, nós vamos estar mostrando aí essa doutrina bíblica do inferno, o conceito, o que ela ensina, e mostrar aí que ela não é transitória, não é provisória, é um castigo eterno. E nós estamos aqui ministrando, irmãos, ensinando esta palavra, não porque nós estamos aqui preocupados de ir para o inferno ou nos seguimos a Cristo com medo de ir para o inferno, não. Seguimos a Cristo pelo amor, pelo resgate, pelo que Ele fez por nós, e Ele faz e continuará fazendo aos fiéis, com sua misericórdia, com seu amor, com seu carinho, pois o projeto de Deus, quando Ele fez o homem, foi para que ele se relacionasse com Deus por toda a eternidade. O homem ele falhou, ele fracassou, ele errou o alvo, e Deus proveu o meio de resgate. Essa oportunidade, essa segunda chance, de poder o homem estar para sempre com o Senhor, como ele foi projetado, como ele foi feito no início, Ele providenciou através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o inferno é o local que o Senhor reservou para os anjos caídos, aqueles que se rebelaram com o Senhor. Não fora feito para o homem. Mas nós temos essa realidade e nós sabemos que o inferno, no sentido de castigo eterno, ele representa, na verdade, o julgamento de Deus sobre toda a iniquidade, sobre todo o ser humano que voluntariamente tem rejeitado a graça, tem rejeitado a palavra, não considera isso, inclusive, aquele que outrora considerava pecado, outrora, depois de tanto pecar, já não considera nem mais pecado, ou seja, Deus vai aplicar esse julgamento sobre toda a iniquidade. Iniquidade é isso, é aquele tipo de pecado em que o homem julga mais não ser mais pecado. Esse local, como falamos, ele foi reservado, e o textual da nossa lição fala sobre isso, inicialmente para o diabo e seus anjos, mas infelizmente, digo com todo lamento, é o que a Bíblia nos mostra, a parte da humanidade será lançada nesse lugar de sofrimento em razão de amarem mais o pecado, rejeitarem a graça, eles amarem mais os deleites desta vida e de rejeitarem a Deus e a sua santa vontade. Nós vamos encontrar aqui, dentro desse desenvolvimento desse tema, conforme está aqui agora o nosso segundo tópico, como aparece a palavra bíblica, a palavra inferno na Bíblia. Nós vamos ver primeiramente aqui no Antigo Testamento, essa palavra se destacando aí, essa palavra aqui, Seol, tá? Vou grifar aqui, no Antigo Testamento ela aparece como Seol. Esse significado, Seol no Antigo Testamento, como a sepultura, como o mundo inferior dos mortos, tá? Também tem um sentido aqui de colo. Essa ideia do Antigo Testamento de morada dos mortos, tá? Ele ainda que fala que um local que não tem retorno, ou seja, a partir dessa situação segue-se o juízo. Ainda que nós tenhamos a esperança dos salvos ressuscitarem no último dia, no dia da vinda do Senhor Jesus, essa promessa está descrita lá em 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 51, 52, você vai ver que aqueles que morreram em Cristo Jesus vão de ressuscitar. Um local onde, aqui a própria lição, nós vamos ver aqui algumas referências, os fiéis serão resgatados desse lugar, baseado nessa referência que eu coloquei para os irmãos. Você tem aqui, na verdade, essas referências que estão aqui, são as que dão sustentação ao significado da palavra Seol como esse local de sepultura, tá? E o respaldo que nós temos no Antigo Testamento é esse ensino do destino das pessoas. Aqui, ó, no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais no lugar onde os corpos das pessoas iam, tá? Não tendo aí, até o momento da revelação bíblica aí, que ela é, como já temos aprendido, ela é progressiva, gradativa ao longo da história, não tinha eles ali um destino, no entendimento deles, da alma após a morte. Mas nós vamos encontrar mais clareza nos textos do Novo Testamento, porque é como o próprio comentarista aqui fala, não há um texto tão claro no Antigo Testamento mostrando essa respeito, essa divisão, quando nós falamos de Seol, entre um lugar de castigo e outro de bênção. Nós não vamos encontrar essa distinção, mas no sentido da sepultura, onde ali o ser humano, seja ele justo ou injusto, temente ou não temente a Deus, aquele que esperava na manifestação de Jesus Cristo, o Messias, como aquele que não esperava ou seguia outros deuses, mas falando como sepultura. Então, o que nós vamos encontrar, na verdade, é o Antigo Testamento apontando aí para o Novo, tá? E é onde nós vamos ter ali no Novo, de forma mais clara, esta revelação das Escrituras. Mas até aqui o que é importante nós termos fixado para o nosso entendimento é isso aqui, ó. A palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Essa expressão aqui, ainda que de forma clara nós vamos observar mais no Novo Testamento, eu quero trazer para você aqui, eu vou abrir aqui essa referência. Fique tranquilo que eu já vou mostrar para vocês aí as outras referências para que você possa aí tomar nota. Talvez você falou, passou um rápido, volta lá que eu quero ver. Calma, nós já vamos mostrar. Eu quero trazer aqui essa referência de Jó 24 e o versículo de número 19. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura os que pecaram. Né? Trazendo aí uma alusão a essa condição aí do Seol, desse significado Seol como lugar de castigo. Mas nós vamos apresentar, como prometido aos irmãos aqui, né, essas outras referências, além dessa que nós citamos, né, aqui no livro de Jó, neste capítulo 24, versículo de número 19, né, que alude aí como uma descrição de lugar de castigo, mas essas aqui são aquelas referências que trazem alusão ao significado da palavra Seol como sepultura, lugar para onde vão os mortos. Nós temos outras referências que ali se apresentam, mostrando os locais de onde os fiéis seriam resgatados. Você pode aí entender esta reflexão aí, ó, refletindo, melhor dizendo, nesses textos, né? Onde mostra aí esse significado de Seol como sendo o local em que aqueles que morreram em Cristo Jesus hão de ser resgatados. Aqui nós temos a mensagem que o Senhor, assim como Ele não permitiu Jesus Cristo, né, ver ali a corrupção, Ele também tem essa alusão à alegria que o Senhor há de redimir a nossa alma também da sepultura, no dia da manifestação da vinda de Jesus Cristo. Bom, temos aí também, infelizmente, Ele apresentando aí o Seol como o local onde os ímpios não seriam resgatados de lá. Seguir ali o juízo. São significados, você pode dar um print aí. Olha aí, ó. Vamos agora para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, antes de apresentarmos os versículos, quero só fazer aqui o comentário. Temos aí, olha aqui, ó, Hades, temos aqui Tártaro e temos aqui Geena, tá? Essas três palavras nós vamos encontrar no Novo Testamento. E como Hades, ele vai significar um lugar de castigo, mas também aqui, ó, também pode se referir ao estado de morte, tá? Experimentado pelo ser humano no fim da vida. Então nós vamos ter esse grupo de referências aqui
eu vou mostrar como lugar de castigo, e nós vamos ter essas outras referências como lugar que tem um significado bem similar ao de Seol no Antigo Testamento. Tá? São essas referências que nós vamos encontrar. E depois também nós vamos encontrar aqui a palavra Tártaro, tá? Trazendo aqui essa referência, mostrando aí que é o local onde os anjos caídos estão presos. Isso também aparece ali no Sepultura. Ou seja, seria uma ideia de aqui, ó, um abismo mais profundo que a sepultura. Né? Habitação. Opa, deixa eu melhorar essa. Aqui, ó, habitação dos ímpios mortos, em que ele sofre a punição aqui, ó, das suas obras. Tá? Vamos observar todas essas referências que eu vou colocar para você aqui no quadro. Olha aqui. Como Hades, né, nós temos aqui, nesse primeiro ponto aqui, o significado tal qual nós já comentamos aqui, um local de castigo, né, onde você vê aqui uma passagem clássica de Lucas capítulo 10, onde teve Rico e Lázaro, onde ele vê ali a figura do homem, daquele viveu regaladamente, sem compromisso com Deus, sendo atormentado. Né? E no caso aqui, né, desse contexto dessa leitura, vamos ver Lázaro ali no seio de Abraão, né? Vendo aí ao longe, ainda que ele julgava que poderia ter condições, rico, de que pudesse ali ter condições de ele, Lázaro, molhar as suas mãos e poder refrescar ele ali, né? Mas o foco aqui é mostrar esse significado que aparece no Novo Testamento da expressão Hades como um local de castigo. Nós teremos ainda Hades como estado de morte, que é similar ao entendimento da palavra Sheol no Antigo Testamento. Essas outras referências, onde nós podemos ver aí, por exemplo, Mateus 16, 18, pois também digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a morte, ela seria vencida. Falando aí que o homem não ficaria ali preso na sepultura, aquele que cresce, mas teria em Cristo Jesus, pois ele teria ali, no dia da manifestação de Jesus, a promessa de sua ressurreição. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá o seu santo veja a corrupção. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada ali no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. E no Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus falando a João, dizendo que ele era aquele que vive, tinha sido morto, mas que estava vivo para todo sempre. Amém. E ele dizia, eu tenho a chave da morte e do inferno. Como o texto que nós, pela fé, mais uma vez, eu já não coloquei aqui, eu coloco agora, de 1 Coríntios, capítulo de número 15, uma palavra que me enche de esperança, a partir do versículo de número 51, onde nós reforçamos aqui esse ensino de um mistério que o Senhor, através de Paulo, revelou à igreja de Corinto, e para nós também, aqueles que estarem com o Senhor, né, até o dia da vinda do Senhor. Ele fala daqueles que estarão dormindo, nem todos dormiremos, né, mas aqueles que estiverem dormindo no Senhor serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, né, porque a última trombeta aí, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir dessa incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirão as palavras que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Aleluia. O aguilhão da morte, que é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa esperança, essa alegria que nós temos da parte de Deus, é que esse estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida, o Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, não terão isto para as suas vidas perpetuamente, mas estarão ali para sempre com o Senhor, e essa é a nossa esperança. Será
que você pode se alegrar comigo nesta palavra. Então glorifique a Deus por isso. Como a palavra inferno aparece na Bíblia no Novo Testamento, ela tem aí referências como, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, dela como um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, ele entregou as cadeias na escuridão, ficando reservado para o juízo. Eu vou ler ainda outras referências nessa sequência desse texto, para que você entenda aí, de uma vez por todas, né? Para o versículo 3. Se ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, mais 7 pessoas para trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Esse exemplo é para nós hoje. Né? Ele livrou o justo Jó, guardando da sua vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim o Senhor pode livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam nos desejos carnais, aí, nas concupiscências da imundícia, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados e não aceitam, ou não receiam, melhor dizendo, blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito como para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Por isso temos que tomar muito cuidado, porque, irmãos, eles receberão o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, engodando aí, se enganando as suas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Deixando aí o caminho direito, erram seguindo os seus caminhos, ou os caminhos de Balaão, filho de Beor, que amou mais o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão pela sua transgressão. Quando aquele mudo jumento, falando com voz humana, impediu que ele fizesse loucura, ou impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, são nuvens levadas pela força do vento, pelas quais a escuridão das trevas externamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam com as suas concupiscências da carne, os seus desenhos desordenados da carne, e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faces servo. Porquanto, depois de terem escapado das corrupções do mundo, esse é o alerta do Espírito Santo para nós, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, o seu estado último se torna pior do que o primeiro. Porque é melhor que fora que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. De modo que sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao vômito, ao próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amados, escrevo-vos essas coisas, essa segunda carta, e ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, diz o apóstolo Pedro, para que vos lembreis da primeira, que foram ditas pelos santos profetas e o mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante os vossos apóstolos, que nos últimos dias haverão de vir escarnecedores, andando os seus próprios desejos carnais, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde
que os nossos pais dormiram, essas coisas permanecem do mesmo jeito que são desde a criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água e do meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que para Deus, ou para o Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, e os céus passarão com grande estrondo, e com eles os elementos se desfarão, e as obras que nela há se queimarão. E havendo, pois, de parecer todas as coisas, que pessoa nos convém? Serem santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos essas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por longa salvação e longanimidade de nosso Senhor. Como também nosso irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando nisso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que em doutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Portanto, vós, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da sua firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Veja, queridos e amados irmãos, o quanto Deus tem nos alertado a respeito desta realidade do inferno, desse abismo profundo, onde habitarão ali os ímpios mortos, em que eles vão sofrer uma punição ali das suas obras más. Os anjos caídos estão presos nela, mas nós temos hoje a oportunidade de continuar olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. Temos a garantia da nossa entrada nas mansões celestiais, rejeitando o pecado e todos os erros e enganos desta vida. Temos aí ainda agora o significado de Geena como castigo eterno. Aqui, esses textos trazem aí o entendimento quanto a esta eternidade dessa situação da condenação. Mateus 23, 33, Jesus disse: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Li no texto de Mateus 25, 41 e 46, diz: se dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aqui fala muito claro: fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quando ele usa essa expressão no versículo 46, e irão esses para o fogo, o tormento eterno, mostra-nos que não é só o fogo que é eterno, mas que irão para esse fogo, para esse tormento eterno, todos aqueles que rejeitam voluntariamente a graça do Senhor. Mas os justos, não porque são justos por si só, mas que foram justificados pelo sangue de Cristo para a vida eterna. Esta realidade, irmãos, é muito séria, muito importante e real que nós viemos a considerar nesses ensinos do Novo Testamento. Nós vamos agora, através das doutrinas bíblicas do inferno, onde os conceitos e a doutrina ela é revelada com mais detalhe, compreender essas doutrinas bíblicas do inferno, alcançando esse objetivo terceiro da lição. A lógica, irmãos, do inferno é mostrar à humanidade que Deus lhe reservou um dia para fazer justiça sobre todo o mal praticado desde o início da criação até os últimos dias. Existe um comentário no livro de Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal,
editadas pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Se você pegar, por exemplo, a edição de 2021, lá na página 642 e 643, você vai ter ali um ensino mostrando que a Bíblia, ela descreve o destino final dos ímpios como algo terrível que vai além da nossa imaginação. E não é aqui através dessa revista, e esses poucos minutos que temos aqui, que vamos ter todo o entendimento, né, do que a Bíblia ela nos revela, porque são várias referências, vários textos, né, que se aprofundam, mostrando que são trevas exteriores a esse local chamado inferno, onde ali vai ter choro, vai ter ranger de dentes, por causa da frustração, remorso ocasionado pela ira de Deus. Se você observar as referências de Mateus capítulo 22, versículo 13, quando ele diz assim: então disse o rei aos seus servos: amarrai os pés e as mãos e levai e lançai-o nas trevas exteriores, que ali haverá pranto e ranger de dentes. Dentro dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, ele traz essa referência, mostrando aí esse lugar de tormento, de ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 30, também ele vai, dentro dos seus ensinos, mostrar ali: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, onde ali haverá pranto e ranger de dentes. O apóstolo Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 2, versículo 8: mas indignação e ira aos que estão contenciosos, ou são contenciosos, e desobediente à verdade, e obediência à iniquidade. Olha o que diz o verso 9 do Romanos 2: tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Ainda temos o exemplo do texto de Judas, no versículo 13, nos demonstrando essa realidade bíblica, essa doutrina: ondas impetuosas do mar que escumam e as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, mostrando para nós, irmãos, que o inferno ele é real e é eterno. Nós vamos ter então essas contribuições, entre várias outras referências. Se você puder aprofundar, você vai ver que um local de perda eterna, causa de perda eterna, uma destruição perpétua. Você vai observar Paulo escrevendo aos Tessalonicenses essa verdade, lá no capítulo 1, versículo 9, essa segunda carta dele aos Tessalonicenses: os quais por castigo perecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Veja, irmãos, quão sério é. Em Apocalipse 14, versículo 11, essa leitura também dessa teologia sistemática, você vai ver ali a referência que ele faz sobre a fumaça do seu tormento que sobe para todo sempre, ou seja, não é algo passageiro. Não tem repouso, nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aqueles que receberam o sinal do seu nome. E o diabo que enganava foi lançado no fogo, Apocalipse 20, 10, de fogo e enxofre, onde estaria a besta, também o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Jesus ele usou essas palavras, Geena, como o termo aplicável para isso. Depois do juízo final, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, que é a morte, o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Texto Apocalipse 20, 14, que nós acabamos de citar. E ali fica de fora o novo céu, a nova terra fica de fora desse local. E quem vai para lá? Vão ficar de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Todo qualquer que ame e cometa mentira. Será o lugar único onde a morte vai existir. Então, que a vitória de Cristo sobre a morte, o salário do pecado será finalmente ali plenamente consumado, parte da promessa bíblica, que o último inimigo que há de ser aniquilado seja a morte. Mas temos alegria, irmãos, porque em Apocalipse 21, 4 diz que no novo céu e na nova terra não haverá mais morte. Pelo contrário, o Senhor vai limpar dos olhos nossos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque
já as primeiras coisas são passadas. E essa promessa do Senhor nós temos aí na palavra do Senhor revelado aos nossos corações. O que nos resta, queridos, nesta conclusão final, é termos nós essa consciência de que o inferno não foi feito para si. Crentes devem buscar com cuidado a ter uma vida espiritual de comunhão plena, contínua com Deus. Seja maior que o desafio que você possa estar passando, seja a tribulação mais ferrenha que você tenha enfrentado, esteja enfrentando, enfrentou ou ainda bem enfrentar. A perseverança que nós tivermos na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho amado, ela deve ser nutrida cada dia com alegria até o dia da vinda do Senhor Jesus. Cristo, Ele tem preparado para nós lugar, as mansões celestiais. Se não fosse assim, Ele mesmo falou que tinha ido lá para preparar. Mas já tem preparado para nós. Que essa seja essa motivação nossa de cada dia. Nós possamos, nos dias atuais, nessa oportunidade ímpar que nós temos de refletir a respeito do valor da nossa salvação, entender que sem Jesus Cristo nós estaríamos destinados ao inferno. Mas Ele, mediante a sua graça, a sua misericórdia, Ele nos tem resgatado. Que nós possamos, irmãos, olhar para o nosso texto áureo, tá? Está aí para você na tela mais uma vez, eu vou colocar para você aí. Então se dirá também aos que tiverem à esquerda: apartai-vos, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nós não devemos ter essa mensagem direcionada para nós. Desejo que você tenha um bom estudo, uma ótima aula presencial dia 16 de junho de 2024, se assim Deus nos permitir. E que nós possamos aí glorificar o nome do Senhor. Desejo que fique com Deus, que a paz do Senhor, a sua bênção, os alcance em nome de Jesus Cristo. Assista também a mensagem Acas, um exemplo de liderança que traz consequências terríveis aos seus liderados. Está disponibilizada na nossa playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.